Estamos de volta. Vamos ver aí se a deusa volta e se agora dá certo. Vamos lá. Vamos ver se a deusa volta. Fala com a deusa. Pronto, agora deu certo. Deusa, a gente falava sobre essa questão da irmandade, da humanização, né? Desse irmão que, por interesses outros, mata o outro, né? Aí tem um poema bem interessante seu que fala sobre essa questão, que está na página, é o poema A Escravatura. A escravatura. Está na página 45. 45. Isso. Aí eu vou ler ele, você vai ler ele, né? Aí eu leio um de Conceição Evaristo, para você ver como a linguagem de vocês se encontra. Achou? Pode ler? Sim? Sim, já achei. Eu é que leio? Sim. É lindo na sua voz. Ah, tudo bem. A escravatura. Sou escrava. Sim. Não me agrava saber que sou colonizada pelas minhas entranhas. Vou ao chibalo, mas em vez de plantar sisal, em vez de construir pontes e estradas, o meu patronato manda-me encher rios. Carrego baldes e baldes de água, todo dia e noite, quando sozinha fico, até o patronato tornar-se rico. No dia e noite em que eu encho. Obrigada. Oh, deusa, cortou. Você pode ler o último verso? A última estrofe? No dia e noite. Cortei? A internet No dia e cortou, não foi noite. você que. Ah, sim. No dia e noite em que eu encher o rio, terei a minha liberdade e nunca mais serei de nenhum colono escravo. Veja o título da Conceição Evaristo. Certidão de óbito. Os ossos dos nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras entranhas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando da nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Entende? Quando você fala de escravatura, não é? A você que não incomoda. Não é? E aqui a Conceição fala que vem dos navios que foram trazidos. Não é? Vocês que vieram para cá e essa dor já vem, né, atravessando o oceano. Não é lindo esse encontro do Índico com o Atlântico? Não é? Uma dor, não é, Belíssimo.
que eu venho trabalhando um artigo que eu não terminei ainda, eu vou publicar, que fala da sororidade continental. O que é a sororidade continental? São mulheres negras que vivem os mesmos dilemas e representam esses mesmos dilemas na mesma intensidade. Então, você fala da escravatura, né, da invasão, né, e a Conceição Evaristo fala dessa diáspora da invasão. Né? Então, isso é a sororidade continental. É uma África, né, que ocupa espaços diferentes, né, a África continente e a África descendente, que se encontram, não é, nessa comunhão da dor. Entende? É um trabalho novo, né, que eu ainda não terminei, mas você está entrando no texto, né, tem alguns poemas seus que estão lá sendo analisados para mostrar essa sororidade. Aquilo que você disse anteriormente, né, nós somos irmãos, não importa a cor, não importa a raça, não importa o território, nós somos irmãos. Nós não temos direito, nós não podemos nos permitir nos matar, nos castigar, nos fazer sofrer, né, só pela ambição, né, só pela política, não é só pela desvalorização do existir, entende? Então, quando é muito forte, né, esse encontro da sua voz com a voz da Conceição Evaristo, né? Eu espero que surja aí muitos trabalhos, né, na universidade sobre o encontro dessas deusas, né? E com certeza, né, isso vai surgir. Né? Muito em breve, eu acredito que você vai estar ao lado de Conceição Evaristo, assim como você fica ao lado da Paulina Chiziane, a trocar Oh, experiências, a encontrar dilemas. Né? Tanto você vai beber uau, nas uau. fontes, e tenho certeza que ela vai ficar muito encantada com você, Lu. Muito encantada. Né? Obrigada. A, Concei... Muito grata. A Conceição Evaristo, assim como Paulina, é uma mulher muito generosa. Muito generosa. Né? E você sabe que a Eu generosidade a estou gente só percebendo. aprende. Você sabe que a generosidade a gente só aprende quando a gente exercita a sabedoria. Né? E a Conceição Evaristo Há valores, exercita. É, há valores que só podem existir se estiverem associadas à sabedoria, ao conhecimento. Valores como o amor, a fraternidade entre as pessoas, o respeito, por aí fora. São valores, são sentimentos que só têm lugar quando o conhecimento está aliado a esses valores. Podíamos falar do amor, o amor por um outro irmão, por uma outra pessoa. Isso tudo começa conosco próprios. Se eu não amo a mim mesma, não consigo ter amor por mim mesma, é difícil amar a outra pessoa. Portanto, isto tem a ver com este sentimento que a gente tem para conosco próprios. Só possuindo este sentimento diante de nós, dentro de nós, é que se pode transferir para os outros, é que se pode ir ao espelho para olhar para a nossa própria imagem, o reflexo da nossa própria imagem e buscar seu encanto neste reflexo desta imagem e buscarmos outras imagens que o espelho não consegue refletir, mas através das nossas vivências, através dos laços de amizade, de amor, de irmandade que nós temos com as outras pessoas, aquelas imagens aparecem para completar a nossa essência, para transformar aquele reflexo da nossa imagem numa imagem plena, num objeto pleno, num objeto que pode ser partilhado para com os outros, pode ser apresentado, pode ser um objeto final, um objeto desejado por mim e por todos nós. Deusa, você sabe que todo poeta, né, é um grande leitor. Né? Ele tem suas referências de leitura. Né? Quais são as literaturas que influenciaram a tua escrita? Quem motivou você a escrever, a exercitar? Você começou a declamar? Quem você declamava? Né? O que é que da nossa literatura, da literatura brasileira, mais te agrada, mais chegou aí para a sua leitura? Depois eu vou dizer porque eu estou fazendo essa pergunta. Bom,
É verdade, não se pode ser escritor sem ser leitor. Esta atividade de escrita associa-se sempre à leitura. E eu comecei a escrever impressionada pela poesia da Noêmia de Souza. O poema Se Me Quiseres Conhecer. Tive a oportunidade de ver este poema, andava ainda na 5ª classe. Eu já vinha declamando, já contei esta história desde a infância, não é? Como diz Eduardo White, já dizia versos no ventre da minha mãe. Mas a escrita em si, eu já vinha declamando poemas escritos por minha mãe, meu irmão, entre outras pessoas. Mas os meus próprios textos comecei a escrever depois de ler o livro, de ler o poema da Noêmia de Souza, intitulado Se Me Quiseres Conhecer. Vou dizer alguns trechos, não me lembro de todo o poema, mas o poema diz: se me quiseres conhecer, estuda, com olhos para ver, este pedaço de pau preto que um desconhecido irmão Maconde, de mãos inspiradas, talhou e trabalhou. Essa sou eu. Órbitas vazias no desespero de possuir a vida, boca rasgada em feridas de angústia, erguendo-se sem jeito de quem implora e ameaça. Se quiseres compreender-me, vem debruçar-te sobre a minha alma de África. Não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta de África congelou. Meu grito inchado de esperança. É um trecho, não é um excerto daquilo que é o poema da Noêmia de Souza, que faz parte do livro Sangue Negro. Li e reli este poema várias vezes e fiquei apaixonada pelo poema. Eu disse, olha, eu quero ter este poema. Eu quero escrever um poema como este. Comecei a rabiscar, até que comecei a escrever assim. E como já fazia parte de uma família de escritores, amigos escritores, estou a falar do irmão meu, do Amidor das Dores, do amigo do Andy Shivang. E já andávamos juntos de um lado para o outro, onde declamávamos poesias em casamentos, cerimônias públicas, por aí fora. Iam me fornecendo material para que eu lesse, depois tinha aquela obrigação de explicar e dizer o que é que eu compreendia, tinha que fazer uma ficha de leitura, resumindo o que eu havia compreendido, aquele trabalho todo que eles me davam para que eu me tornasse também uma pessoa chata como eles. No entanto, em relação às minhas referências, li muita coisa, mas há sempre aquelas coisas que nos marcam, com as quais a gente se identifica. Há autores como o Frederico Nietzsche. O Frederico Nietzsche é um filósofo que marcou-me bastante. Li Nietzsche, fiquei encantada. Eu disse, olha, Nietzsche é aquele autor que sempre faz parte da minha vida. Sempre dá vontade de voltar a procurar um livro de Nietzsche, ler, reler. Eu tenho esta mania de... quando fico encantada por um livro, eu leio 2, 3 vezes, não me canso de ler. Sobretudo quando quero escrever alguma coisa relacionada com o tema do livro, eu volto a ler, volto a reler, sem me cansar. Frederico Nietzsche é um dos autores que faz parte das minhas referências. Giovanni Papini também é um outro louco que li. Um Homem Liquidado, de Giovanni Papini, fiquei apaixonada, fiquei louca. Eu disse, olha, mas o que é este louco? O que é que está a dizer? E tornou-se uma referência para mim. Mas também há outros escritores muito bons, interessantes. Em relação aos poetas, tenho como a maior referência Dante Alighieri, o escritor Dante, que escreveu a Divina Comédia. É um escritor que dispensa comentários através do paraíso, purgatório, do inferno, o amor pela Beatriz, transformado tudo isto em poesia. Sempre foi uma grande referência para mim, sem me esquecer também de falar do Hesíodo que trouxe a cosmogonia, a origem dos deuses, é também uma grande referência para mim. Fantástico.
Agora, sobre a literatura brasileira, há um poeta que... Há um poeta clássico que falar dele é falar de um patrimônio, é falar de uma poesia que busca-se hoje, amanhã, sempre. Uma poesia que consegue manter a sua beleza às doenças do tempo. Estou a falar do Carlos Drummond de Andrade. Eu sou completamente apaixonada pela poesia de Carlos Drummond de Andrade. Todos nós. É um Mas também patrimônio recentemente nosso. tive a oportunidade de... Como? É um patrimônio nosso. É um patrimônio. É um patrimônio. Carlos Drummond de Andrade é uma grandeza em si. É uma riqueza, é tudo. Também tive a oportunidade de conhecer alguns autores. Recentemente estou a falar da Conceição Evaristo, que é também uma riqueza. Li também um pouco de Viviane Mosé, é também uma grande escritora. Há também outros escritores que são uma grande referência, Jorge Amado, são uma grande referência, Érico Veríssimo, entre outros. Nossa, Mas é um pouco disto, você não tem um é? acervo de leitura maravilhoso, Mas Deus. também existe a prosa, sim. Você tem um acervo Dizia de que também leitura existe a maravilhoso. prosa. Sim, sim. Obrigada. Também existe a prosa que aprecio bastante, tenho grandes referências, não é? Estou a falar de autores como o Johan Rulf, que escreveu Pedro Páramo. Pedro Páramo, eu considero a Bíblia da literatura. Quando quero ler uma coisa louca, vou lá para ler Pedro Páramo inúmeras vezes. Só por abrir o livro, a primeira página, vim a Comala, porque dizem que meu pai aqui está, eu fico encantada, fico louca, fico remoendo aquela palavra, querendo compreender, mas olha, como é que alguém pode escrever uma coisa tão linda como Pedro Páramo? Há vários escritores muito interessantes, muito bons, como William Faulkner, entre outros, não é? Senão estaria aqui a amanhecer ainda a mencionar os escritores, mas há Pois muita é. literatura interessante. Que bom, Deus, é que você faz esse exercício da leitura, né? Isso de alguma forma migra para a sua poesia, porque você trabalha intensamente a morte, mas não aquela morte nefasta, né? Mas uma morte metafórica, alegórica, que vai assumindo várias dimensões na sua poesia. Ela começa, né? Esse exercício da morte, ele começa no A Voz das Minhas Entranhas, né? Até porque a segunda parte, né? O livro A Voz das Minhas Entranhas, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a masmorra, né? É lugar no qual a voz poética em nenhum momento se sente presa, né? Porque uma característica da sua poesia é se colocar nos lugares de conflito que não te causam conflito, causa conflito em quem lê, né? E a segunda parte do livro é a fórmula da morte. E quando você vai trabalhando a morte, a gente vai percebendo essa intensidade do que tem que morrer, né? Do que tem que ficar para trás, né? A morte do que tem que ficar para trás, a morte da evolução, né? A morte enquanto uma evolução, uma renovação. E aí eu encontrei um poema que eu queria que você lesse para mim, e é um poema muito caro. Depois que você ler, eu vou fazer meus comentários sobre ele, certo? É o poema Se Eu Morresse Hoje, Se que eu está morresse hoje. tá na página 75. É o último poema, é o penúltimo poema. 75. Ele tá no. Penúltimo. É o penúltimo poema. Se eu morresse hoje. A voz das minhas entranhas. Tudo bem. É a voz. Se eu morresse hoje, morreria tão feliz da infelicidade que não me foge, e por se me ter cumprido a profecia de ser infeliz. Morreria com os alvéolos inflamados, com o coração negro, também com a língua negra,
evidenciado o veneno da paixão que a fada me servira no chá do último pequeno almoço tomado ao lado de uma divindade que me trouxera. Morreria tão confusa por não ter dito ao meu povo o quão odeio as suas idiotices de fazer a revolução esperançosa sobre os meus versos, enquanto a terra vai se ruindo de tédio e me soterrando com a minha musa, que me admoestar a dizer, doseando o que não querem ouvir. Talvez tantas almas fossem salvas da condenação por mim influenciada em decisões não financiadas. Maravilha! Esse poema é fantástico, porque ele é o lado inverso de um poema de um escritor brasileiro nosso, ultra romântico, chamado Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo tem um poema chamado Se Eu Morresse Amanhã. Você sabia? Você conhece esse poema? Algo que já li, não me lembro efetivamente se é esse poema, mas há algo que já encontrei relacionado. É perfeito, né? Se a gente vai fazer uma comparação, porque você fala, se eu morresse hoje, você trabalha muito bem hoje, muito, não é? Porque a morte é aquela história, né? Aqui minha avó sempre dizia, quando a morte chega, ela não erra a porta. Não tem essa história. A morte não erra o endereço, né? E quando você coloca, a minha avó sempre disse isso, né? Se você cortar o cabelo, não adianta, ela vai pegar você. Ela sabe quem é que ela vem buscar. Então, a morte para você é uma coisa do hoje, é uma coisa que está muito presente na sua vida, né? Você não é como se sua voz poética, Deus, não tivesse medo da morte, né? E o Álvares de Azevedo começa o poema assim: eu não tenho a capacidade que você tem de recitar. Mas ele diz, o primeiro verso é assim: se eu morresse amanhã, viria fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Você não fala de saudade, você não fala de fechar os olhos, não é? Sua voz aqui é um espírito que está de olho aberto, né? Seu espírito sai do corpo, ele está olhando para trás, para frente, para os lados, está olhando para tudo que é lugar. Porque uma coisa que é interessante na cultura moçambicana, não é? É esse diálogo com os mortos, não é? Então, quando o ato tem alguns poemas que você dedica ao Suleiman Kassamo, que também trabalha muito bem no conto a questão da morte. Eu adoro Suleiman Kassamo, né? Ele tem É meu amigo, textos, Suleiman Kassam. adoro, ele tem textos, ele tem contos maravilhosos, contos em prosa poética, Maravilhoso. né? E a relação com os É mortos verdade. está lá, é perfeita, né? Então eu vejo muito isso no seu poema. Então a morte, ela não é o fim, você vê. Morreria tão confusa, não é? Mas a morte não é a morte para você não é saudade. A morte não é dor. A morte é problematização, é contestação, não é? É revisão. É fantástico, não é? A forma como você trabalha a morte, não é? E você vai reverberando isso nos outros livros. Infelizmente não vai dar tempo para a gente discutir todos, né? Ah, Tem um poema seu aqui que eu até separei. Ele está no livro Ao Encontro da Vida e da Morte. É a primeira confissão, que eu achei fantástico. A confissão que o livro Ao Encontro da Vida e da Morte, ele trabalha várias confissões, né? E a confissão é muito interessante, porque o que é confessar? Gente, é maravilhoso. Porque cada poema é a revelação de um segredo, porque o que é a confissão? Um segredo, Deus. é Né? A verdade. confissão é um segredo. Então, é como se você abrisse a porta do confessionário. Você quebra o confessionário. Né? E você quebra logo no primeiro poema. Você diz assim: se a morte viesse me buscar de uma forma amena, me vestisse seus véus e me desposasse, livrar-me-ia desta carta, escrita por uma negra alma, na lua de mel com o seu cônjuge, e o perecer embrulhado nos seus lençóis da cama.
É uma tapa na caixa dos peitos, assim, ó. Se você não tem medo, né? Você é feminista até com a morte, Deus. Porque o que é a feminista? Olha, Pode falar. ah, alguém que tanto gosto, um pensador que tanto gosto, o Sigmund Freud, Sim. o psicanalista, Sim. que diz uma coisa interessante, não é? No meio de tantas coisas interessantes que diz, há uma coisa que sempre amei. É preciso saber morrer para saber viver. E com estas palavras, ou com o psicanalista Sigmund Freud, aprendi a morrer a cada minuto, a cada instante, para saber reinventar-me a cada instante. É preciso saber morrer quando há dor, para saber reinventar-se como uma outra pessoa diante daquela dor. É preciso saber morrer quando há mágoa, quando há tristeza, quando há guerra, para saber viver. Portanto, esta morte há que assumi-la com naturalidade, uma forma de buscar forças para renascer, para ressuscitar como uma nova pessoa ou com uma nova personalidade, capaz de lidar com a morte de forma natural. Também as mulheres são feministas na morte, porque as mulheres, sobretudo aqui no meu país, são aquelas que, quando há morte dos seus esposos, não é? Elas sofrem duas vezes, não é? Sofrem porque perdem a pessoa que amam, que é o cônjuge. Mas também há uma outra segunda morte, porque a mulher é morta pela sociedade. A sociedade mata as mulheres. Morre o homem e a mulher tem que chorar porque perde o seu esposo, o seu marido, mas também chora porque a sociedade mata esta mulher. Mata a mulher porque a mulher é submetida a diversos cultos para que ela possa ser esta viúva. Ser viúva, vestir aquelas roupas negras que a gente veste quando a morte chega, significa vestir a dor, significa submeter-se aos nossos ritos, que passam por diversas coisas, não é? Sinceramente, não sei. Sou muito pequena para falar disto que é feito, porque geralmente é feito por pessoas já idôneas, não é? Pessoas anciãs que fazem parte destes ritos, mas só para mencionar algumas coisas visíveis, que algumas coisas são visíveis para qualquer uma mulher quando perde o seu marido, não pode continuar a criar os seus cabelos, é preciso cortar os cabelos da mulher, entre outras coisas que são feitas, não é? A Paulina fala muito disto em Nietzsche, a história de poligamia, as coisas pelas quais a mulher passa quando morre o seu esposo, o seu cônjuge. E é esta mulher que perde o seu baluarte, porque o homem, numa sociedade patriarcal como a nossa, é tudo para nós. É aquele que é provedor, não é? De tudo para a mulher, porque a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ser independente, a mulher é apenas um instrumento para criar os filhos, para gerar e criar os filhos, e zelar pelo lar, fazendo as atividades domésticas. E quando fica sozinha, tem um lar por cuidar, tem filhos por cuidar, significa que esta sociedade que não aceita uma mulher que seja homem e mulher, ou uma mulher que seja mulher e seja homem, por si só não aceita, mas em concomitante é a mesma que exige desta mulher que quando está sozinha deve adaptar-se a uma nova vida, deve ser este homem
ou substituir ao seu cônjuge, sendo o provedor ou a provedora de tudo que os seus filhos possam necessitar. E diante deste luto, diante da dor, diante da submissão a que ela é colocada, por exemplo, há ritos que podíamos mencionar como o Kuchinga, que consiste em submeter esta mulher viúva a deitar-se com o irmão mais velho do seu falecido marido. Tudo isso são obrigatoriedades, já que a mulher é colocada mediante os nossos ritos, a nossa cultura, mas que não há espaço para ouvir a voz desta mulher, para ouvir a avolição desta mulher e saber se esta mulher realmente ela quer tudo isto. E é a mesma que deve sonhar, é a mesma que deve continuar a viver, não por si, mas pelos filhos que tem, pelo lar que tem, porque os seus filhos são os seus olhos. E para que estes olhos mantenham-se abertos, é preciso olhar o sol, é preciso enxugar as lágrimas e continuar a sorrir. Verdade. Verdade, Deus. A gente está aprendendo muito com você, né? Que bom que essa live fica gravada. Eu vou ouvir várias vezes você falando para tomar nota de tudo que você disse. Obrigada. A Cátria está dizendo aqui que aprende muito, né? Uma live com muita ancestralidade e não poderia deixar de ser. Para finalizar esse bloco, eu queria que você falasse um pouco do Chitende, né? Do grupo Chitende, do que você faz no grupo Chitende. Explicasse para os ouvintes o que é o Chitende, né? O grupo Chitende. Depois a gente finaliza. A Chitende é uma associação cultural, foi criada como uma associação literária, porque era composta por jovens escritores, refiro-me a escritores como Andy Shivang, Doni Dó das Dores, entre outros, alguns jovens que fazem parte da história de criação de Chitende como um núcleo literário. Alguns já não escrevem, abraçaram outras áreas, mas a associação foi criada como núcleo literário em 1996. Estava baseada num espaço chamado Casa Velha, que localiza-se numa escola secundária chamada Escola Secundária de Xai-Xai, onde realizavam-se as tertúlias literárias, onde decorria a declamação de poesia, o recital de poesia, onde havia este reencontro de diversos jovens escritores. Também havia uma outra atividade marcante, que marcou a história de Chitende, que foi a publicação da revista Chitende. Em 2011, assumi a coordenação da Associação Chitende e, juntamente com os seus membros, decidimos transformar o núcleo literário que já era numa associação cultural, porque tínhamos vários fazedores da arte, estou a falar de músicos, estou a falar de bailarinos, encenadores, entre outras manifestações culturais que pediam espaço na Associação Chitende. E para responder a tudo isto, porque como o núcleo literário não teria um espaço para mostrar a sua potencialidade, transformamos numa associação cultural. É por isso que hoje chama-se Associação Cultural Chitende, que engloba escritores. A literatura é o ponto forte, mas há também encenadores, há também músicos, vários músicos, a citar o músico Zito de Almeida, que é o músico que esteve a cantar no dia que a Vanessa esteve cá conosco e dançou uma rabenta, entre outros, não é? Vejo, alguns estão aqui conosco. Sim, eles cobraram. Eles cobraram. Diga ela que fala de Chitende. Há um músico também que está aqui, o Bartolomeu Assani, consegui ver, não sei quem mais está, mas vi o Bartolomeu Assani, é músico. É um músico que aparece comigo nas minhas apresentações. Há um músico que sempre acompanha-me. Não sei se já viu alguns vídeos. Já vi Sim, alguns vídeos.
Laissane. Sim, sim. E o Laissane é o poeta, entre outros, não é? Está o Almeida Kumbane, Elísio Miambo, entre outros escritores que fazem parte da agremiação. E de lá para cá, somos jovens sonhadores e o nosso trabalho é este, de ficar a sonhar, fazendo literatura de diversas formas. Conseguimos publicar uma antologia em 2014 pela editora de letras, a antologia intitulada A Voz do Interland. É uma antologia de poesia, onde foram publicados todos os escritores da Associação Chitende, incluindo uma participação de uma associação congênere de escritores da província de Niassa, no topo do nosso país. Lá no mapa do nosso país está uma província chamada Niassa, que tem uma associação chamada CEPAN, Clube de Escritores e Amigos de Niassa, que são amigos nossos, irmãos nossos, fazem parte da antologia. Em 2016, através de uma parceria feita com escritores galegos, publicamos uma antologia intitulada Galiza Moçambique, numa linguagem e numa sinfonia, onde foram publicados todos chitendianos, incluindo escritores da Galiza. Foi uma parceria Moçambique-Galiza. Em 2020, este ano, publicamos, neste período de confinamento social, 2 antologias. A primeira antologia foi Fique em Casa Amor, que é poesia, onde são publicados todos os escritores da Associação Chitende em poesia, uma poesia mesmo dedicada a todos nós, neste período em que o mundo todo chora, o mundo todo clama por uma solução diante desta pandemia que assola a todos nós, que é a Covid-19. E porque todos nós gostamos daquilo que foi o resultado, o feedback que houve diante dos nossos amigos, leitores, amantes da literatura, decidimos também produzir uma segunda antologia para este período de confinamento social, que é a antologia publicada recentemente em prosa, intitulada 19 Cartas para a Covid-19. Essa antologia é a antologia composta por textos em prosa de 19 autores também, membros da Associação Chitende, que através da prosa, através de poesia, conto e crônica, uniram-se numa só voz, escrevendo sobre Covid-19 como uma forma de transmitir uma mensagem de esperança para todos nós que do nada a nossa vida mudou, a sua dinâmica, as nossas tertúlias tivemos que cancelar para passar a interagir estando em casa, como uma forma de nos protegermos. Adiamos o nosso abraço, adiamos um beijo, para que o nosso amor possa crescer ainda mais, protegendo uns e outros desta pandemia. Oh, Deusa, que bom. Aprendi demais com você, né? Foi muito bom te ouvir, Obrigada. trocar saberes, aprender com tua poesia, né? Em breve a gente vai estar perto, com certeza. Esse meu grupo de pesquisa, o objetivo maior dele é estreitar esses laços com Moçambique, né? Eu estudo Moçambique desde 2005, né? E as portas se abriram e agora eu estou conhecendo pessoas maravilhosas, né? Grandes artistas, Obrigada. poetas que têm um texto que realmente merece que a gente se dedique, né? Muito ao estudo da literatura moçambicana, porque é uma literatura que tem muito da gente, né? A gente se encontra nessa literatura, né? São vozes que ecoam nos nossos ouvidos, né? E foi muito bom ouvir sua poesia, ouvir o seu feminismo, ouvir as metáforas da morte,
ouvir a forma como você trabalha o corpo, porque a voz, o grito, né? O grito da deusa, né? Que é orientada pela poesia, está lá em todos os seus textos, né? Nos 3 livros que você tem, em todos os poemas que você escreve, em todas as suas performances. Né? Que a deusa Oxum ela te traga muita fartura, muita felicidade, Obrigada, empoderamento, igualmente. riqueza, né? Riqueza principalmente, não só riqueza material, mas riqueza espiritual, porque é essa que nos eleva, é essa que nos faz crescer e é essa que nos fortalece. Então, que Oxum te abençoe, deusa, e que você produza Obrigada, muito igualmente. e que a gente se encontre sempre, não é? Que o Índico e o Atlântico não sejam mares separados, mas mares que façam que essas águas se misturem, não é? E se encontrem sempre. Né? Eu estou muito satisfeito, muito feliz de ter conseguido. Quero agradecer aos deuses, quero agradecer ao Orixá Exu que permitiu essa comunicação, ao Oxum que abençoou e fez com que esse encontro fosse mais rico ainda, né? Porque Oxum é riqueza, Oxum é fartura, Oxum é revelação, é metamorfose, né? Oxum é uma das grandes deusas mães que aí protegem a humanidade. Gratidão. Quer dizer alguma coisa? Quero agradecer, primeiro agradecer a Vanessa, porque é graças a Vanessa que tive a oportunidade de conhecer o professor Sávio. Agradecer, porque o trabalho do escritor não se completa quando não existe um leitor, quando não existe um apreciador, um crítico que esteja do outro lado para dizer aquilo que nós escrevemos, como forma de ser o receptor da informação que se transmite através de nós, como escritores, que somos emissores da palavra neste processo de comunicação. E só há felicidade para emissor quando o receptor está do outro lado e consegue responder e dizer, olha, recebi a mensagem, consegui ler o texto e estabelece-se de forma efetiva esta comunicação. Agradecer a si, porque desde que nos conhecemos já tenho várias referências, há muita coisa interessante que vivo lendo, graças à sua indicação, à sua alusão, e esta conversa, que é também um espaço para divulgar a minha poesia, para conhecer outras pessoas que pensam como eu, ou que têm a mesma doença, a mesma loucura que eu. Agradecer também às pessoas que acompanham-me, me toleram com as minhas chatices, com a minha voz de comando. E ao Conselho Municipal da cidade de Xai-Xai, eu tinha problemas sérios de rede em casa. A minha casa está um pouco distante do Conselho Municipal, mas pelos testes que a gente ia fazendo, a minha rede não era boa para podermos conversar. Tive que me deslocar de casa ao Conselho Municipal e agradecer pela disponibilidade. Fiquei sozinha, todo mundo já foi embora, assim estou sozinha aqui no Conselho Municipal a dirigir Nossa. a cidade sozinha. Mas você tem voz de comando, todo mundo vai obedecer. Deusa, muito Isso é obrigado. verdade, é verdade. Deusa, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter se deslocado, né, nesses tempos, né, que não são tempos fáceis. Mas eu garanto a você que em breve eu vou aí te dar um abraço pessoalmente, dançar uma rabeta com você, sentir um pouco do batuque dos meus Obrigada. ancestrais. E quero que você venha aqui ao Brasil, com certeza. E vamos, quero agradecer aqui a presença da professora Ana Mafalda Leite, que chegou agora. Chegou há pouco tempo, mas ela vai assistir a live toda. Né? A vida da gente é uma loucura, né? Cheia de compromisso, mas a Ana Mafalda sempre está presente e ela sempre é uma grande incentivadora e divulgadora, né, da literatura moçambicana. Né? Não só da autoria feminina, mas toda a literatura moçambicana. Espero, Deus, muito em breve a Opa, gente se encontra. Sim, queria saudar a professora Ana Mafalda Leite, que é a nossa fada para nós. É quem divulga a literatura moçambicana, carregando os nossos livros de Moçambique além fronteiras. A é professora Ana verdade. Mafalda Leite, a
professora Inocência Mata, infelizmente não está aqui, mas também é uma pessoa amável, uma pessoa muito querida. Amo demais. A todos, a Adoro. todos, a todos. Não sei se você já é querida aqui no Brasil. E quando chegar, você vai sentir um pouco do Obrigada. nosso, um pouco do nosso calor e você vai encontrar um pouco dos seus aqui. Não é? Todo moçambicano que pisa no meu país sente um pouco de Moçambique. Não é? Principalmente se você vier para a minha região, para o Nordeste, para o Nordeste, ver nossas praias. Não é? Se você vier para essa cidade, para a tua cidade do Natal, você vai encontrar muitas coincidências. Né? Muitas coisas Obrigada. e vão te rememorar ao teu país, né? Que também é um pouco nosso. Né? Eu tenho muita coisa daí de Moçambique. Né? Não só ancestralidade. Dá para Então, perceber. um beijo, Deusa. Obrigado. Bom descanso. Um Beijo beijo em grande. Sarita. Um abraço para a tua família. Até breve. Até breve. Obrigada. Beijo Tchau, tchau. grande. Tchau, Tchau, tchau. 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 Gente, obrigado pela audiência. A nossa próxima live vai ser agora no mês de agosto. Esse mês de julho tem umas atividades da Universidade Federal da Paraíba para realizar também, ao vivo, pelo Google Meet. Essa live vai ficar gravada e em breve a gente se encontra. Um abraço, obrigado a todo mundo que está aqui. Um beijo especial para a Mafalda. Obrigado, minha querida, por ter vindo, pelo menos agora. E a gente vai se encontrar muito em breve. Beijo, Vanessa Riambal, parabéns, minha amiga, que Deus te abençoe, que Iemanjá te ilumine, que Iemanjá seja água na tua vida, água de prosperidade, água de maternidade. Obrigado, Cátria, obrigado a todo mundo. Um abraço. A live vai ficar salva no meu Instagram e daqui a pouco está no canal do Moza. Em breve vai ter novidades sobre o Moza. Vou organizar um evento, um seminário internacional virtual e com certeza, né, a, o meu grupo vai estar lá, a Ana Mafalda, a Vanessa Riambal, a Vanessa Ribeiro. Vamos fazer um grande evento virtual. E em breve um presencial. Beijo grande. Axé para todo mundo. Que Oxum seja fartura, prosperidade e muitas bênçãos. Orai eu, minha mãe. Que a senhora abençoe todos. Todos precisam de bênçãos, todos precisam de água, todos precisam de luz. Beijo grande.